Cualquiera de vosotras, con sus hijas, con su hermana, su mujer, su prima, su vecina, un ente querido, con quien sea. A prostituição não é uma situação exclusiva de um grupo A, B ou C, de uma classe determinada A ou B ou C de mulheres. Não. Todas são folháveis. Todas. Não há idade, não há color, não há peso, não há nada. Para o lobby progeneta, não há limites. Bueno, eu he sido captada em Brasil. He sido captada de la maneira antiga, não? Bueno, se alguém não me entende porque hablo portunhol um pouco raro. Pergunta que eu digo. De la maneira antiga, não de la maneira moderna de agora. Eu he sido captada com a figura sempre de uma mulher, que é o que o progeneta hace, porque se vem um homem feio e barbado, saímos correndo, não? Então, se sempre utiliza uma mulher que já ha sido vítima do sistema prostitucional e ou la tiene bajo deuda, bajo ameaça, bajo que sea, bajo uma situação emocional, não, uma ligação emocional, e é assim que se transforma uma prostituída em captadora. Pois essa figura se apresentou num momento de vivida de vulnerabilidade, de hambre, de pobreza, de problemas. Eu acabava de ter minha filha e não tinha para onde ir, não sabia o que ia fazer. Meu padre enfermo, tinha uma irmã pequena, um irmão pequeno, minha madre. E ela apresenta com uma solução de vida, com um futuro brilhante, que vai vir para a Europa e que dentro de 3 meses, trabalhando aqui na Europa, eu ia voltar para Brasil já com todos os meus problemas solucionados, de minha família, de minha filha, mas se olvidou de contar a parte podre, a parte da mentira, que eu ia quedar aqui encerrada. Sim, porque é isso que passa, quando tu chega aqui, o primeiro que te fazem, te encerra num clube. Então, se libertar. Não, o discurso progeneta é esse de que somos livres. Por que todo o clube tem rejas na ventana, na porta? Encerrado. Porque se quer com o passaporte. Porque eu não posso ir para nenhum lado. Onde vou tenho que ter horário para comer, para dormir, para despertar, para sair, se você é de princípio, quando não te conhece, não? Para ir ao mercado, tem que ir acompanhada. Então, se o discurso de libertar não existe, puta livre não existe. Em nenhum âmbito, nem barro la trata e nem barro la livre eleição para ser prostituta. Isso não é. Barro la trata tu corre mais riscos, porque tu tens uma deuda, tu adquires uma deuda involuntária. Porque quando te dizem, não, te vamos llevar para a Espanha, te financiamos o viagem, porque pensa por aí, lá, e te diz, eu venho por livre. Sim, carinho. E como tu has salido de Venezuela, que nem uma moneda monetária, não há uma moneda corrente, como para comprar o subjetivo? Não, pensa por aí. Bueno, o objeto é este, não? Que normalmente custa de 500 a 700 euros, para nós outras coisas de 6 mil, 10 mil, segundo se a máfia, segundo sua suerte. Porque há bilhetes de 50 mil também, que não é primeira classe. E chegava aqui, já me emprestado o passaporte, já estava bajo rejas, e pensa nas obrigações. Tu tem que comprar roupa para trabalhar, tu tem que... Não tem que comprar o material de trabalho dentro do clube, porque há chiringuitos, não, as tendas do subprogeneta, não. Porque a cadena progeneta é muito ampla, não é só a figura do homem progeneta. É uma cadena que vai de taxista, peruqueira, mercado, Carrefour, não. A gente que é cúmplice do progenetismo, a sociedade.
A sociedade se caia, porque quem cai é consciente, não é minha, me dá igual. La vizinha del piso, não, eu chamo a polícia porque quero dormir. Nenhuma vizinha chama porque há mulheres sendo violadas, porque é suspeitado que aqui pode ter trata. Não. Pois toda a gente está involucrada, toda a sociedade. A cadena é mais ampla do que vocês creem. E já dentro de um clube, tem que comprar tudo. O papel higiênico, condom, maquilhagem, tacones, vestido. Não? Tudo isso hiper mega faturado. Um papel higiênico custa 5 euros, uma bota que não? Em Zara vai custar 70 para nós outros 500. Se tu rompe um vaso, 60. Se o puteiro se queira e pide o dinheiro de volta, a parte de ser violada, tu tem que devolver o dinheiro que o puteiro vai gastar e pagar uma multa porque tu não é portar o bem. Porque se tu não é uma dica boa, submissa, disciplinada, não serve. Te para doutrinar. E te para doutrinar a Paulo. Não te para doutrinar como venga carinho, tu tem que entender. Não, é Paulo. No mito esse de Julia Roberts, não? De 50 Shades of Grey, de lo que seja, das películas todas como Brooke Shields, não? De sou atriz porno, essa é a melhor, atriz porno. Pois vosotras creem que realmente é ficção, lo del porno? Não, porque essa mulher está sentindo todo entrando. Para ela é todo real. Que não, que agora a moda não, 50 homens correram na casa de uma mulher. E ela teve que beber. Essa mulher está bebendo isso. Ela está bebendo leite. Ela está sendo violada, ela está sendo asfixiada, ela está sendo degolada, ela está sendo pegada em direto, em vivo. E a parte das gravações levam como 8, 10, 15 horas para fazer uma película, não? Para concorrer ao Oscar porno, não? Nada para pensar nisso, não? É arte. Não, não é arte. É violação. E no porno há na escola. Empieza por el porno. Creio que hoje pela manhã nós outros visto Luiz Palestra falar sobre o porno. Não, sobre o consumo do porno. A escola é onde os varões estão aprendendo como relacionar com mulheres, como ter sexo com mulheres. E as chicas estão aprendendo como satisfazer ao homem, porque a tia não tem prazer para a mulher, é prazer para o homem. E depois de porno, eles vão para onde? Vão para o clube, realizar as fantasias, não? O que é visto de porno quer fazer com a puta, porque aqui pode acontecer, a mulher. Não, minha mulher não quer. Minha mulher não faz, porque há mulheres que eles resguardam, supostamente, não? Eu vejo a mulher como no lemático do coche, de suposição. Assim o puteiro pensa. Bem, mientras eu não encontro nada na calle, o puteiro nada vai satisfazer minha fantasia, não dá para passar nada. Eu em casa tenho uma mulher que está aqui e enlouquecendo com ela. Que é isso? Na cabeça do puteiro, nós outras não passamos disso. Mercancia e sexo. E sexo garantizado. E, infelizmente, é isso. Quando é porno, eles vão fazer nós outras ao prostíbulo para realizar as fantasias. Violação de mamada, fisting, buquê, asfixiar, não, mientras chega no clima que se asfixia porque te dá prazer. Não entendo. Não, pela morte de cara, que mulher que teve prazer pela morte de cara. E ha sido assim minha experiência de passar por la libertad, por el empoderamento da prostituição. Presa num clube, com uma deuda que não acabava, a cada minuto, a cada dia, eu pensava, parei hoje, ia bater 500, não, ia acrescentado 200. Não acaba, porque aquela maneira que o prostituta tem que ter
tiene retenida. O proxeneta tem que ver que é um psicopata. Ele atua da mesma maneira que o maltratador. Não, de uma mulher em violência de gênero, é o mesmo perfil, a mesma mente, a mesma linha. Eu he probado de las dos. Tengo una suerte en la vida que probado de las dos, de las tres, hasta a violência institucional também. Me queda poucas já, ao menos agora a próxima creio que vai ser o melhor, então. Pois é. E eles vão estar de realizar essas fantasias. E tu não pode dizer que não. Você é livre. Tu não pode estar dizendo que não com este não entro, este serviço não hago, não me apetece, tenho a regra. Não, nós outras não temos regra. Somos elfos, ser de luz. Não temos regra, não temos enfermidade, não temos dolor de espécie nenhuma, nada, nem sentimental, emocional, física, nenhuma. Para o proxeneta do tadito é uma máquina de fazer dinheiro. Tu não passa de um troço de carne da carniceria, a melhor carne. Mira, tenho aqui um solomilho, tenho uma picanha, tenho, mira, esse é um colchão duro. Essa aqui me rende pouco. Porque isso, tu mais missa, não, melhor se pôr na chica, melhor é para o puteiro. E é por essas que eles vão. Porque essa, ela está tão dominada que se deixa violar de todas as maneiras possíveis. Normalmente essas chicas são as chicas que já têm um overboy, que é outro sobrenome de proxeneta, e já ela introduz, lá vem do clube, porque eles ficam em casa esperando, rascando, esperando para que ela venha atrair 500, 600, que tem um top mínimo. E se ela chega em casa, a parte de ela já faturou 1.500 para o dono do clube, fora o que ela já ha tenido de penalização, não ha comprado, não ha gastado, não ha comido, a licença para trabalhar, porque tu tampouco entra a trabalhar por la cara, gratuito não é nada. Tu tem que pagar um FII diário, tem que pagar uma diária para exercer, para ser violada. Então, da metade te resta. Todavia, tem um em casa que está esperando para sacar a plasta. E lá, tu chega com o mínimo desejado, porque senão, outra, já vai mais. E essas são as buenas, porque estão domesticadas por 3 vias de machismo, ou 4, ou 5. Porque sim, o consumo de prostituição não é outra. O direito de homens comprar mulheres, que na criada se vê patriarcado. É como estava dizendo no letrado. Porque estamos aqui discutindo o direito da liberdade das mulheres de vender seu corpo. A pergunta é outra. Por que os homens têm direito de comprar as mulheres? Por que eles estão peleando tanto por esse direito de comprar mulheres? Não podemos vender, tu não pode vender meu minhão. Eu todavia não me estabelecido. Eu vivo de ajuda de companheira e trabalho, agroevento, trabalho com globo, cuido do ninho, limpo casa e não chega a final de mês. Agora mesmo, como estou aí, não puedo repartir, eu dependo da ajuda de minha amiga. Que me preste, o que me deve comida, não é conseguido levantar minhas pernas toda a vida. Então, a pergunta é: por que eles insistem tanto em nos comprar? Porque quando estão invadindo o clube, derramam muito claro, com uma coisa simples, a expressão facial. Não te quero, não estou a gosto, tenho medo, tenho asco. Vem de arriba pronto. Então, o que está passando com os homens? Que prazer é este em ser rechazado? Em ter que comprar algo em uma companhia que seja que discute, para que realize suas aberrações, não, suas fantasias mais loucas?
Porque eu não tenho direito de ser persona, porque eu tenho que ser um bem de consumo para satisfazer aberrações, porque não é sexo. O que se passa num prostíbulo não é uma relação sexual. Relação sexual, eu tenho que estar a gosto, no momento, no espaço, com a pessoa que desejo, e no momento que desejo, que estou bem, estou excitada, não tenho que estar metendo lubrificante todo dia para dentro, não. Como passa na tele. Se tu está seca, não é problema. Não, se tu está seca, porque a culpa é do homem, não tua. Se o homem não decida, não é capaz de ter paciência contigo, não é lubrificante, porque tu tem um cancro de útero, não um câncer no útero. Essas são as mensagens que recebemos 24 horas da tele. Que a culpa é da mulher, tu que está seca, tu que é fria, tu que não sabe, tu que não me satisfaz. Mas e ele? É mais fácil comprar as mulheres, não? E agora, onde está o Estado que permite que me vendam? Porque eu não posso vender nada meu. Não posso vender de meu coração, nada. Agora, qualquer me pode comprar. Onde está o Estado? Que aí entra o Estado com as mulheres? Ah, não, tranquila, não passa nada, não são espanholas. 80% são estrangeiras. Vale, então, as estrangeiras por ser, não? Não passa nada. Os outros são de outra cepa. Não somos mulheres, não somos personas. Porque isso, na Espanha, 80% das companheiras que tuve, que eu he visto, e he chegado a sítios que são 100%, são estrangeiras. E por que oportunidade é isso? Porque são disciplinadas. Não está em nosso país, não hablamos a lei, o Estado não mira por nós outras, a migração mira por nós outras, a polícia nos ameaça, porque nem todos, graças a Deus, mas há polícias corruptos que vêm e nos ameaçam. Mira, se não entra com este, te vai expulsar do país. Não, tu é um regalo, porque este é o que me informa que vem nas enredadas. Sim, todas as enredadas são avisadas, todo projeto sabe o dia, a hora que vai venir na enredada. Eu estudo com menor de idade, minhas dicas menor de idade. Nunca me pediram. Por quê? Porque não pediam. Sempre que vamos na enredada e passam na tele, todo perfeito. Só me ensina a cara de mulheres, de puteiro, não. Vamos preservar a imagem de bandido sempre. Mas elas dicam assim. E porque nunca sai nada delas enredadas, nunca sai coisa grande, não? No que nós outras estamos traindo a hora, as sobreviventes, contando a realidade do que passa no futuro. Por que não aparece na tele? Primeiro, que na tele maqueia. Segundo, todas as enredadas são avisadas. O projeto para não saber que vai ter uma enredada surpresa é porque a competência maior, no que tem mais dinheiro, apagar para que ele haga algo. Porque é uma máfia. Eu estive em casa que até passado por tiroteio, de máfia vizinha, querendo não. Quando estava dentro na casa essa, estava dentro na minha vazia, arma na trapa de tiroteio. Em Portugal mesmo, na casa delante que estava, não. Na competência Teatro Fuego, a morto 50 pessoas solo, não passa nada, puteiro, não. Nada é investigado. Por que essas coisas passam? E por que não passa na tele? Por que não contam a verdade do que é esse sistema? Porque para sair da trata, as chicas não saem da trata. Não, nós outros é momento na realidade e nenhuma quer falar. Sim, porque todos se abrisse na boca o que foi, minha família estava em risco. Até que chegou um ponto que a mim me atau e para sair da trata, aquele instinto de sair pela prostituição. Eu tive que sair doída. Sair doída e indo para outro país. Nem podia me quedar em Espanha, nem ir para Portugal.
No total também, eu não teria passaporte, não teria nome, identidade, eu não teria nada. Daí, qual que eu estou não? A menos saiu viva. E por que não é saído desse sistema prostitucional? Sem documento, sem dinheiro, sem aporte nenhum de sociedade nada. Para onde foi aí? E depois de ter passado todas as violações que passaram, o que mais dá? Uma mais, uma menos? O local já tinha, não? O dolor já tinha sido hecho, o trauma já tinha. Vuelve outra vez ao Puticlub, que é onde te abre a porta sempre. Um projeto nunca vai cerrar a porta para uma mulher. Nunca. Mano de obra grátis. É a parte do mantenimento que me recorrer em Brasil. Se eu tocar suporta, melhor todavia. Mas tampouco tenho que libertar. Porque eu tenho que entrar em las regras. Não posso romper com o padrão. Porque se eu não venho de la trata, entro numa casa onde é chicas de la trata, eu tenho que me levar a las regras. Horários. E assim, os turnos são maravilhosos, 24 horas por 7, 21 dias, ou de 8 da manhã às 4 da manhã. Sim, são turnos assim, regrados. Não? E não quer dizer que tu é livre, tu sigue o mesmo. 50% pagando as mesmas multas, nos mesmos produtos, tendo que comprar, porque se tu trabalhar aqui, tu tem que comprar até aqui. Não tem que ir a Mercadona se aqui há. Eu dependo aqui o números, não, essa pasta instantânea por 5, 10 euros às 4 da manhã. E que? Tu tem hambre? Quer comer? Aí não pode ir. Pois, progenita bueno é progenita morto, porque vivo não é nenhum. Nenhum. Tanto que quando eu estou embaraçada, não, o que escutava, que é isso, não? Vamos regularizar, vai. Então, se vai ser que o embaraço é risco laboral? Quem vai regular isso? Quem vai pagar a pensão? Quem vai ser cargo dele? Porque o poder não sabe o nome, não? Porque a regularização é linda no papel. Então, se quando eu estou embaraçada, se eu não quiser dormir na caia, me dá uma opção. Pode dormir aqui no sonho, não, porque a vontade do movimento também, as mulheres são líderes no Puticlub também. Então, minhas companheiras dizem, não, na caia tu não dá para meter. Ele vai na cama, não pode ceder, porque na cama é para alguém trabalhar. Tem que estar aqui no sonho. E para mala suerte dele, não, porque o poder também é criativo, tem ideias. E dizia, não, ui, será que estou enfrentando as duas? Madre aí cada vez? Não, porque escrúpulos não há nenhum. Não há. Se vosotros souberam o que o homem que está ao seu lado pensa, saem correndo todas daqui já. Todas. Sim, porque eu tenho quatro homens, não? Em 10 consumem prostituição. Ela é mentira do século. 4 assumem. Então, se 4 têm capacidade de assumir, mínimo 8 de cada 10. Então, se toda mulher tem um poder a seu lado, se é padre, primo, irmão, vizinho, marido, filho, jefe, companheiro de trabalho, toda mulher tem um poder a seu lado. E quero que me desmintam os homens, porque para chamar o tipo onde vivo em Alicante, não? São 78 grupos na comunidade de Alicante. Isto sem dizer isso, calle, freelancers, as que esporadicamente vão aos hotéis solo, as que fazem viagem, as casadas que há tempo não, livre, que os maridos não obrigam, não estão escondendo do marido, não. É o marido que vive depois da mulher. Então, para cumprir, para que todas ganhem, para essa
demanda ser suprida? Não. Em Alicante, agora mesmo, que é encerrado Passion.com, por causa de tempo, com 6 meses em pessoa peleia. Teria como 11.000 anúncios. Eu acredito que, segundo essa página, a transladada de nome, entre os 55 nomes distintos, 50 páginas distintas. A empeorado, hoje são 20.000 anúncios, só na cidade de Alicante. Então, como 4 homens mantêm essa máquina toda que revela 37 bilhões ao ano de PIB espanhol? Não? Então, a conta aí está mal. E isso. Já en el club, quando estava embaraçada, dormindo no suelo, não. É quando uno vê a bondade de proxeneta, porque ha sido as companheiras. Porque o proxeneta é isso. De bueno não tem nada. Então, se quando vê as mulheres e as regulacionistas, as que defendem os homens, que defendem tanto, não, o trabalho livre, deveriam todos vosotros pensar em todo isso que passa. Que somos obrigadas a estar de, porque se não saímos de morimos de hambre. E que a de liberdade não é nada. Como, por exemplo, teremos que tomar copas, nos invitam copas. A igreja tem visto uma copa, 50 papos na copa, 25. Eu chegar a tomar 45, 50 copas. Ah, mas por que tu bebia álcool? Porque o puteiro... Não, mas aqui não tem uísque. Lá que era borracha, porque assim, na submissão química, não, antigamente não teria tanta submissão química, era uísque. Assim depois eu vi lá melhor, assim tu perde o conhecimento. Eu tinha vezes que teria que ir ao serviço vomitar com o e seguir bebendo. Não tem isso. E se tu tem borracha, pior todavia, tu tem que administrar a quantidade que bebe, como não se emborracha, se livrar, tentar echar. E tu não pode dizer que não. Aí diz, mas é porque as mulheres prostituídas são alcoólatras, são adictas. Mas olvida de dizer que o proxeneta te obriga também a utilizar droga, que o puteiro te mete droga por la vagina, que o puteiro exige que uma mulher utilize com ele, que o lover boy proxeneta em casa e alicia, introduz essa mulher no mundo das drogas para que ela seja uma adicta, para que seja mais fácil de manipulá-la. E que futuramente essa mulher também vai ser um camelo. Vai ser uma traficante. Porque a prostituição tem bem. A tapadeira é perfeita. Tem mercancia renovável toda a semana, porque toda a semana chega mulher nos clubes. Toda. O que estava toda a semana chegava. Toda a semana. A migração não entendo, porque vemos outras venimos assim com uma roupa que não condiz com nós outras, de um país que não... Impossível ter tanta mulher turista. E a migração não. Cerra os olhos. Porque a mim não vai perguntar o nível que eu queria dizer aqui. Então. Sim, as mulheres sim. Não pergunta. Se tu não tem cara de que é uma traficante ou um balcão de pagasco, todas passam. É muito difícil que voe uma mulher deportada quando entra pela fronteira. Voe famílias, homens, mulher não. Mulher se é muito vieja, algo assim não, ou muito obesa, alguma coisa assim. Eu vi também o programa esse de aduanas, não de polícia. Nunca para la guapa, só para la feia e la gorda. Por que será? Porque aos olhos da polícia, essa não é comercial. Essa não é fundada no critério dele. Porque del puteiro não tem critério. E isso, a cumplicidade das entidades, dos policiais, de todos. E, como estava dizendo, as mulheres que
virar um camello, mejor, una doble vía, jogando de su cuerpo, y tú vas a vender droga para mí, y quem leva a culpa eres tú, tú levas a culpa de todo. Entonces la mujer é uma tapadera ideal, e é um negócio mais rentável do que o tráfico de drogas de arma. ¿Por quê? Porque a droga vende uma vez, a mulher vende 30 vezes ao dia. Eu com mulheres que faziam 40, 45, 50 serviços dia. Agora, como creio que acaba a saúde de uma mulher que ha passado por todo isto? Já que ela estava empoderada, não? É uma profissão tão cobiçada, porque agora se está no discurso de captação de universidades. Se tu não tem dinheiro para pagar tua carreira, tu pode ser uma prostituta para poder pagar sua carreira, seus estudos. Tá? Em Espanha está sendo hecho um discurso de captação em universidades. As universidades han abierto a porta para que entre a convencer a las chicas universitárias de prostituir-se. Claro, mais carne, mais demanda. O turismo aqui, enquanto aumentar o turismo esse ano, e creio que o turista vem aqui na Espanha para quê? Por el sol? Não, vem porque é mais cerca, mais barato, mais seguro do que ir a Tailândia, correr o risco das máfias a Brasil, correr o risco da máfia, de um atraco, de um assassinato, custo de viagem, tempo. Não, aqui pega o Mediterrâneo, na Costa do Sol. Há dicas de todas as nacionalidades. E preço, há mulheres de 5 euros a 2.000. Diferença? Zero. Para a mulher, zero. A única diferença vai ser a decoração, a roupa, o chalé, que vai ser de vista para o mar, não vai ser um monte, não, com cortinas, não, vai ser com hidromassagem, porque só câmera no cenário. As violações são a mesma. O tratamento é o mesmo. Se tu cobra de 1.500 euros a 5 euros, o tratamento é igual. O risco é igual. Porque pergunta aos outros, que sequela os outros tenéis depois que trabalham? Quais são os danos que os outros têm depois que trabalham? Qual o risco laboral que os outros tenéis? Alguns de vós outros têm 200 vezes mais chance de morrer em esse trabalho. Pois isso ocorre com nós outros. Temos 200 vezes mais chance de ser assassinado ou de morrer do que qualquer um de vós outros. E uma morta, nada investiga. Nem na sociedade esquerda, nem minha família, porque não sabe onde está, nem meu nome dele, documento não temos. E tampouco vai investigar, porque uma puta morta é uma puta. Eu sei, o tratamento é VIP. Porque quando eu passar por a violência de gênero, porque sem primeiro tu tem o Salvador, que é a única oportunidade que uma mulher prostituída tem de sair do sistema prostitucional, ele pode ter o Salvador, que é um que quer uma mascota, uma puta de mascota, então se ele vai levar o troféu para casa, te convence que te ama, que te vai cuidar, não, te vai maltratar, te vai pegar, vai acabar merda. Com suerte, não tem nada. Eu he tenido suerte, salido viva. Viva, com 2 costilhas rotas, 40 quilos e imputada. Aqui está um colégio de advogado, a ver se os outros sabem me explicar. Legítima defesa. Eu devolvi um homem de 120 quilos, caminhoneiro, e estou com 40 quilos. Já estava em 40 quilos. Então eu mordi. E já decidi imputada tampa. 3 meses de serviço comunitário para A e B. Sim, eu conheço a gente que eu sou professora. Direito à defesa não tenho. O polícia já entrou em minha casa dizendo: oi, mas é brasileira, é puta, não?
escrita em primeira pessoa. Não me venga policial dizer que não há discriminação. Ai, porque dentro da selva entrou 3 para não me violar, eu tive que rasgar a minha cara toda. E disse, se vós outros pedem por mim, eu me mato, porque vós outros levaram a culpa. É um sangue do coelho. Ui, é louca. Claro, eu já sabia do sistema constitucional, já tinha a escola de como atua o meio com nós outras. Então, nós outras não temos direito a nada. Direito nem a nos defender quando somos a vítima. Nem com a lei de violência de gênero temos direito de nos defender. Agora, imagina se chegamos nós outras, oiga, mira, é porque estou em um clube e me estão explotando. Onde há a denúncia? Pois é por isso, como não há no Código Espanhol, não há uma lei que proteja a vítima, porque a lei protege o vitimário. A vítima não. A mulher, não. Ao puteiro sempre. Mientras não há uma lei que haga isso, que proteja a mulher, que proteja a vítima do sistema prostitucional, e a única que supre realmente todas nossas demandas, todas nossas necessidades, é a loja. Nós outras vamos seguir atrapadas, vamos seguir encerradas, vamos a seguir no matadeiro, no caminho à morte. Que é como eu perguntava aos outros, que sequelas tenéis? Nós outras temos física, DST, desgarros vaginais, análise, dolor crônico pélvico, trombose, câncer de cérvix, útero, dolor de espalda, perna, cabeça, estômago, anemia crônica, abortos, embaraço não desejados, cansaço crônico, distúrbio do sonho, problemas hepáticos, desordem alimentar, desnutrição, falta de concentração e memória, entumecimento de mãos e pés, não, problemas visuais e auditivos, de todo, adicionar drogas e álcool, psíquico, ter um pensamento de tendências suicidas, a morte ou assassinato, 200 vezes mais chance que os outros, o estresse pós-traumático, que é o que sofre o soldado de guerra. Pois Melissa Ferner é de um estudo que eles têm 15% de probabilidade de sofrer. As vítimas do sistema constitucional, 68%. Da quantidade de violência que vemos, que vivimos, porque as violências que eu não he vivido, eu he visto minhas companheiras viver, eu he visto minhas companheiras sofrendo. Hemos chorado junto, hemos reído junto, hemos cuidado uma da outra junto, até que hemos peleado uma com a outra, porque é um estado de guerra. Capadita não sola, eu não sei quem eres tu. Lo progenera te quita todo, a credibilidade no ser humano. Para que tu te vuelva realmente uma fera, um leão domesticado. É que é isso, nós outras somos como um leão domesticado, temos muita força, muita rabia, muita dolor, muita hambre, muito medo, tudo é muito. Uma pessoa em situação de vulnerabilidade e desespero, toda ideia é o extremo. Só que nada mira por nós outros. É muito bonito, venga, vamos na jornada, vamos. E amanhã? O que vai fazer os outros? Vão seguir com vossas vidas, não? Com vosso trabalho? Ou vão realmente se involucrar na luta e buscar uma solução? Porque mientras o problema não é tuyo, não te duele. Não é minha. Não, mientras não te duele mesmo, porque não conosco nadie que lute por o racismo como os nórdicos da Noruega não lutam por o racismo, porque não sofrem. Sim, lutam. Porque é uma gente que já está há 1000 anos delante de nós outros. A gente que veio lutando realmente
que não sofra. La gente que realmente tem consciência, informação, educação, como os suecos, que já van 1000 anos de Espanha, de Brasil, de todo, que buscam conhecimento, desenvolvimento, cobram de seus governos. Porque isso na Espanha está feio, quem cobra do governo na Espanha é o malo. Não, o governo trabalha para ti, é seu empregado, ganha de seu imposto. Em Brasil, sabe isso, me mata, mas tudo bem. E é isso, o que falta é o comprometimento da sociedade, de que levantem, que saiam da zona de conforto, que tomem uma atitude. Porque a informação, nós outros estamos traindo. Mientras tu é ignorante, não sabe do que se passa, muito bem, tu não pode lutar porque não sabe. No discurso da abolição, já venimos aqui como há anos. Já ha tomado força como de 3, 4 anos para cá, ha tomado força. E ha tomado força por causa das mulheres e feministas e abolicionistas. Não ha sido por mais nadie. São essas mulheres que estão levantando, impulsionando e tentando alertar cada um de vosotros, ajudar cada um de vosotros, porque muitas delas nem erro têm, nem porquê, nem idade. Há mulheres que estão lutando aí, estão lutando que têm 80 anos. Ela não está lutando por ela, está lutando por as que vêm. O mesmo eu já tenho 50. Minha já é comido. O que é bebido não vai borrar. Minha ilusão não vai volver. Meu tempo para estudar não vai volver. Fazer uma carreira não vai volver. Nada disso vai volver. Mas é isso, é um compromisso. Eu não quero que nada passe todo o que passou o jogo, sofra do que é sofrido o jogo. Isso que nem contar para os outros nem 1%. E 1% é o número de mulheres que na Alemanha andavam de alta na Seguridade Social. Porque o modelo regulacionista é o perfeito, não? Pois ha sido 1%. Por outro lado, de 5.000 meninos que eram traficados, não, para exploração sexual, na Alemanha, ha passado para 70.000 por ano. Sim, porque se tu regulariza a prostituição, tu transforma o puteiro, o proxeneta, em um senhor empresário. Não, é o dono de Mercadona. O que passa em Mercadona, se quer de Mercadona, não, porque a polícia não entra mais. A polícia não podia investigar se é trata, se é menores. Não. E as condições laborais seguem todas as mesmas. As mulheres elas seguem sendo violadas de todas as formas, e a parte, seguindo, alimentando a máquina do novo planeta. Se tu mira o modelo alemão, de Nova Zelândia, a regulamentado o planeta pode levar 50% ou mais do que a mulher ganha. Então, empoderada, independente, nunca. E mesmo aqui na Espanha, essas que estão aí, como Pícara, entre outras, é isso, de outras, não, que é formado por projetos, dizendo que são independentes. Como que a mulher vai ser independente na indústria da prostituição? Primeiro, depende de uma plataforma para pôr anúncio. Essa plataforma você vai cobrar caro. Não, tu põe ali 50 euros de crédito. Não, tu recebe 30 créditos. Cada anúncio que tu sube é um crédito. Se tu vai para o cru,
pago 150 euros de diária. Se tu não é amiga de um taxista, ele dá propina, ele não te traz cliente. Se tu não for com o camareiro ou dá dinheiro para o camareiro, tampouco ele te passa nos clientes. Como uma mulher pode dizer, eu sou livre, eu sou independente? Ah, não, mas eu não tenho, eu pago esse aqui, ou trabalho, ou me quedo aqui no piso deste, não, por segurança. Que trabalho que tu tem medo de trabalhar? Porque nós outros não podemos, às 3 da manhã, abrir a porta para qualquer, podemos? Normalmente, perezoso, drogado, borracho, violento, perdeu com a mulher, perdeu o emprego, perdi na bolsa de valores, pois meu advogado me ha condenado, pois o fiscal não me ha escutado e perdido a defesa desse cliente traficante que me paga 50 mil, pois agora pagas tu. Sim, porque a gente crê que só os obreiros frequentam a prostituição. Não. O obreiro, o advogado, o juiz, o médico, o dentista, o político, o panadeiro, todos. Não é perfil. Puteiro não tem perfil, não tem cara. Há prostíbulo para todos os bolsilhos. De 5 euros a 5 mil. Os mais caros, menores. As minhas. Eu tenho uma companheira que ha sido traída de Brasília aos 10 anos de idade. 10 anos. Os puteiros denunciam a trata? Não. Por isso ela sigue. O puteiro não denuncia. Não há denunciado na linha de 10 anos, como tampouco na companheira que ha sido encontrada esposada na parede, desnuda, toda suja, porque teria que fazer toda de... Não, todo. Ela passou 3 meses esposada. Tampouco. Todos os homens que andam usando o seu corpo, nenhuma chamam da polícia. Curioso, não? Pois, esta é a cara do puteiro. O perfil do puteiro, do consumidor, do violador pré-pago. Porque é isso, violador pré-pago. Porque em Espanha a violação se está tornando algo comercial, através do porno, pela prostituição. Já é visto e comprovado com o caso da jornaleira de Múrcia, que a jueza tem tido capacidade de dizer: não, um juízo custa muito. E o réu, confesso, está disposto a pagar 6 mil euros por tê-la violado. Então, a violação na Espanha tem preço. Se tu não eres prostituta, 6 mil euros. E se tu eres prostituta, de 5, segundo a tarifa, não? Segundo a carta do prostíbulo. E a culpa tem de todos os outros. Porque creio que aqui, de novidade, estou contando pouca. Porque como funciona mais ou menos o sistema, a maioria aqui sabe. E nada se manifesta, se revela, nada. Porque quando o governo ha dito que ia sacar lobinho do menu, os outros não estavam porra que te cagas, não? Ha mobilizado a sociedade toda, não pode saber do menu. Porque quando entra no tema das mulheres, dá igual. Porque somente as loucas feministas é que estão gritando e se queixando. E as que não são feministas deveriam também abrir a boca, não? Porque assim, a próxima não. É. Porque o OnlyFans já modernizou todo. A mulher que a menina falar comigo já não faz falta. Aqui ainda no Brasil, o trabalho que o projeto está tendo de manipular essa mulher para ir para o Brasil, mandar carga de mulher toda na semana, já não faz falta. Com a internet 8, abre Instagram, OnlyFans, o regatão, que gasta um lavado de cérebro,
Llega OnlyFans, que agora já tem hasta tutorial na internet de como ser proxeneta em OnlyFans. Tem tutorial ensinando. Então, OnlyFans, mira, essa já está seduzida até aqui. Por favor, não. Porque de atriz, já temos suprida a demanda de atriz no mundo. Isso vai salir uma al año. E as chiquilhas, essa de 13, 14 anos, estão iludidas crendo que vão ser as atrizes de Hollywood de manhã. Que vão pagar 30 mil para mirar a foto de seu pé, que é uma publicidade que tem OnlyFans. Mentira! Não lhe vão pagar 30 mil nem para folhar ela, nem para ter sexo. De sexo, eu não consigo dizer sexo, eu digo folhar porque é o mais guardo que chega à minha cabeça assim para relacionar. Porque sexo não é isso. Sexo é entre dois. A vontade de duas pessoas. Não tem nem consentimento. Porque diz, a prostituição é sexo consentido. Não é consentido. Um pedido não vai limpiar, não vai pagar o consentimento. Se eu estou recebendo a bilhete, é pior. Tenho hambre, tenho problema, tenho vulnerabilidade total. Porque senão eu estaria ele rindo. Claro que meio para seduzir, não? E a parte sempre são homens viejos, pagando linhas jovencitas. Mulheres que nunca estariam a seu alcance. Ou mulheres que ele nunca teriam a capacidade de um dia conquistá-las, que é isso que cuesta aos homens, conquistar. Eles creem que conquistar é ser submisso. Não, o homem crê que só exercendo o poder hacia a mulher, ele é homem. Pois não. Já passa da hora de que os homens sejam macho ibérico, que sejam um pouco mais racionais, conscientizados, educados. Porque isso, Suécia tardou 20 anos a impensar o processo de abolição em 1998, com Elizabeth e Liz, montando o programa Talita, que é um programa lindo, estupendo, de restauração de vidas. Se ha incorporado no Polícia Saibo e ha empezado com o movimento abolicionista. Mas o movimento abolicionista não é só abolir a prostituição, que toda a gente pensa que abolir é proibir. Não. Abolir é da mesma maneira que regular, é uma regra, é uma lei para regular. Aqui nada está proibindo nada, nada está em contra de nada. Nós não queremos controlar a vida de nenhuma mulher. No tudo, um último uma mulher levante por a manhã e diga que é por ser prostituída, violada por os piores tipos que tem na Espanha. Tudo bem. No tudo, última lá que venga e diga isso, sinceramente. Se é por livre, la respeito. Al qual me dá pena, mas respeito. E em Suécia, tardou 20 anos. Porque é todo um câmbio de mentalidade, de geração. É uma reeducação. Porque se tu está sendo educado com o porno, todos os dias lendo sobre fogo, tu vai ser expert em fogo, não? Todos os dias, de 5 horas de porno ao dia, tu está aprendendo tudo. A violar, a organizar nada, bloqueios, não? Ter ódio às mulheres. É isso que estamos transformando na sociedade. Não só a Espanha, digo Espanha porque é o país que estou agora. Mas o mundo está transformando nisso. Porque a culpa não tem só a Espanha. A Espanha tem culpa, sim. Porque hoje ela é campeã em consumo de pornografia e de prostituição em Europa. Em toda a Europa. O consumidor final tem culpa, porque a lei da oferta e da demanda. Se minha água não vende,
tengo que cerrar a tienda, ¿no? Pues mientras las mujeres y los niños siguen siendo un producto cobiçado en Espanha, que tenga puteros en masa, pues voy a seguir trayendo, ¿no? Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. En Espanha hoje são 550.000 mujeres extranjeras. Não? E agora, porque 3 ou 4 han pedido uma lei, gente. É isso que eu não entendo. A lei trans, que é a parte que vem só para ganhar. A gente uma lei para o coletivo, não consigo. Legislar? Não me sai. Esto, para 5% da população, muito bem. 1%. 1%. Não, isso é generoso. Porque sabe, algum vai dizer. No, es de verdad. Muito bem. Agora, para 50% da população, pela sua. É isso que eu proponho. O recado é esse, o que eu entendo, o mensagem que eu entendo é esse. Porque solamente é isso, só veo mulheres involucradas na causa, sabe? Os homens que estão aqui, os outros não têm madre, não têm irmã, não têm hija, não têm, não sei, nada. Não há nenhuma mulher que os outros queiram. Perguntam, é uma pergunta. Não é resposta. Sí. Por isso, porque se os outros tampouco se involucram, levantam e hagam algo, vão ser comparados com os maus sempre. Já é hora de que os outros hagam parte do movimento. O feminismo, primeiro, a estudar o que é feminismo, para depois dizer que feminismo é desse governo, que é Irene Monteiro, PAN, Elizabeth Durval, essa gente não. Vem de estudar o que é realmente o feminismo. Eu estou estudando. Estou dando conta que eu era feminista já desde que nasci. Eu sempre se dou conta de toda a violência que havia. E na base do feminismo é o quê? Respeito ao seu próximo, cuidar do próximo, cuidar de ti. Fazer bem. Pregúntate por la mañana, o que vou fazer? Prejudica-me a mim? Não, prejudica ao próximo. Já está. Com isso já é uma feminista ou um feminista a nível 100. E é isso, involucrar. O que piso a sociedade é isto. Levantem. Não é uma zona de solo para sentado, não, porque o lobby progenera não para. A máfia, a indústria do sexo não para. Nos adelanta 20 vezes mais rápido. Eles estão aí por todo, só esperando. Porque tem tempo para ter dinheiro. E a parte agora conta com a tecnologia. E o que he dicho antes é sério. Assinalar os malos, porque aí o poder amelado sempre vai haver. Então, o que não é, que lo assinale, que lo encuentra, que los una nos outros, que haga parte dos buenos. Porque senão o destino vai ser muito malo. E por isso que eu decidi montar uma associação formada por superviventes, não? A ver se conseguimos restaurar nossas vidas e das companheiras que estão por vir. E, assim, não sou imponente, estou aprendendo a passar o mensagem para que os outros realmente vejam. Me estou exponendo, porque a mim não me favorece nada sair por o mundo gritando que é puta. Pelo contrário, eu he perdido mais do que ganhado. Mas o que é perdido, eu vejo que hoje consigo ver que é ganhado, porque he perdido pessoas que não valem a pena. Porque são as pessoas que comercializam, utilizam,
consumem, juzgam, dão a espalda, criticam, hacen daño. São os malos e as malas, porque há mulheres malas também. Então, no que é perdido, não passa nada. Mas estou vendo o que estou ganhando. Isso, crescimento, a luta, não, desde o movimento crescer, sabendo que no futuro, minhas filhas, minhas netas vão estar salvos, não vão ser captadas por qualquer. Minhas filhas vão poder entrar na internet e não vai venir nadie tentando captar elas para o mercado proxeneta, para a indústria da pornografia, para que seja uma puta amanhã, porque nenhuma mulher nasce para puta. Já dizia Sônia Chances, já dizia ela, nenhuma mulher nasce para puta. E é isso. A história é essa. E agora, se vocês querem perguntar o que seja, sem corte, a questão. Y ya podéis formular como la pregunta que consideréis oportuna. Bueno, buenas tardes. Primero me gustaría que toda tu historia debe estar orgullosa. Aparte ha vivido una historia muy dramática porque te ha tocado, pero has sabido salir y eso es importante y tu proyección en el futuro. Las dos preguntas que me gustaría preguntar, como habéis dicho, si hay parte institucional en que los poderes públicos se hacen la vista gorda y contribuyen a que esta lacra no tiene solución porque los legisladores no se ponen a legislar. ¿Por qué los clubes están abiertos? ¿Por qué no se cierran? Los clubes no están en la montaña y si saben la actividad se ejerce en los clubes, se debe cerrar y hay menos actividades en ese sentido. Y la otra pregunta cultural, porque yo cuando vine a España he ido cuando la gente se casa, a los novios se le hace una fiesta que se llama, que lo llevan a despedida de solteros, se lo llevan, entonces hay un componente cultural y yo creo que cualquier fenómeno social se debe, hay alguna parte cultural si no se combate por la equipación y la propia sociedad lo ve como una normalidad, eso puede convertirse en normalidad. Entonces, en ese sentido hay un componente cultural y se debe trabajar en ese sentido. Bueno, no me está dicho se os políticos estão involucrados porque não se erram, não. Sim, estão involucrados, tem políticos que são sócios, que não são sócios, são consumidores, ou porque ganham propinas, não. Porque assim, a prostituição só la defende quem tem benefício. Se tu não tem benefício, tu tem prejuízo e tem contra. Benefício seja financeiro ou quando eu consumo.
E aos políticos, a eles não interessa por isso. A maioria ganha, como agora levantado no porquê da abolição, não? No lobby Prancheta já oferecido para eles de todo, passe livre, dica grátis, de todo, dinheiro para que votem contra. É assim quando apresentar no pessoal é apresentado as emendas, não, para a aprovação da lei desse assim. As emendas que iam na apartado que tocava a prostituição. E nós outros hemos visto alguns falhos, hemos ido a contestar, dando no porquê das mudanças, como a terceira locatária, restrição ao puteiro, ao procedimento e da lei da abolição. Por que a medida no carrão? Porque tem benefício. Só por isso. Buenas tardes. No sé si me escuchan. Buenas tardes. Sí, ahora sí me escuchan. Bien, lo que tú te refieres estoy completamente de acuerdo. El problema no es. El problema es cultural, esencialmente cultural. El problema es que es aceptable. Miren, yo una vez que me gustaba usar ciertas palabras. Pero la verdad es que es aceptable ser Buda. Es que es así, el día que eso cambie, el día que deje de ser aceptable, y esta es una cuestión cultural, no política. Esto no se me con el voto, no se me cuente. Si no se me a confundir, si mañana cambia la ley, se hace abolicionista este país, y se prohíben las transacciones económicas a través del pueblo de la nación, y ese tipo de cosas no se aprueba la Constitución porque la cultura sigue existiendo. Que para acabar con esto es imprescindible el instrumento legal, efectivo, que sea efectivo. Pero esencialmente sentimos un cambio cultural, No es aceptable que un sábado por la tarde, un sábado por la noche, yo no viajo mucho con el coche, siempre estoy en el coche, en la roda, y si ustedes van por cualquier carretera, y están nada llenos y con la matrícula allí, y esa gente no tiene vergüenza de estar allí. Para no ese cambio cultural, si se da, es lo que hace que esa situación se cambie. No se habla de la que mañana el Parlamento saque una ley y se haga con una mayoría parlamentaria, esto no es acabado, mucho menos. Igual que con las drogas no se ha acabado. Y llevamos 50 años luchando en tanto mundo de cambio con la droga. Y no se han acabado. ¿Por qué? Porque no se ha modificado la cultura. Los patrones culturales son muy difíciles de cambiar, pero se pueden cambiar. Y ahí lo he dicho. En Suecia han cambiado, en los países nórdicos han cambiado. Entonces, aquí pueden cambiar. Pero hay que querer cambiar. Ahora tiene una cosilla. Por desgracia, es un fenómeno social global, no afecta solamente a España y, por lo tanto, una legislación concreta que aporta a un territorio puede limitar el uso de ese tipo de acciones en un territorio concreto. Pero hoy por hoy, y llevamos todo el día hablando de este tema, la prostitución ha roto todo tipo de fronteras y a través de las nuevas tecnologías, a través de las redes sociales, a través de las apps de los teléfonos, se ha ampliado la cantidad de personas que pueden acceder a la prostitución o a su vez ser prostituidas. Estoy hablando en masculino y aquí me toca hablar en femenino, porque la prostitución mayoritariamente las víctimas son femeninas, no son masculinos. Es casi, respondiendo a tu pregunta, es casi como ponerle puerta al campo. Ahora mismo una legislación particular, lo que no quita que una suma de legislaciones sea ponerle puerta realmente a un problema.
desde mi punto de vista. Pero bueno, para eso están jornadas como esta, para informar y sensibilizar. Hola, muy buenas. A ver, sí, porque estoy nervioso. Yo la verdad es que no me gusta hablar en público, pero tenía muchísimas ganas de expresar esto que al fin y al cabo desde esta mañana llevo arrastrando. Lo primero, yo agradezco, es muy gratificante para mí venir por primera vez, aunque sean las quintas jornadas, venir por primera vez a estas jornadas, contar pues eso, con la presencia de las personas ponentes que han estado aquí, más concretamente de Vanessa, porque considero que es mucho más valioso que sea alguien desde dentro la que se atreva a contarlo. Pero sin embargo, pues tengo como una sensación de rabia también y bueno, y pena, pero eso ya es en un plano más secundario porque he hecho en falta aquí las personas que han estado a primera hora en la inauguración. Nuria hablaba esta mañana de que dos medidas a tomar, ¿no? Coeducación y compromiso político. Yo he hecho en falta de verdad que esté aquí ese alcalde, el vicepresidente de la Diputación, el coronel de la Guardia Civil, el teniente de la Policía Nacional y la sargento primero del Ejército. Y en ese sentido quería expresarlo, lo llevo arrastrando desde esta mañana. La segunda parte que me ha gustado mucho de Benjamín es cuando se ha referido a que qué fuerte que se está hablando de mercado, ¿no? Y es que para hablar de mercado, al fin y al cabo, es porque se ha llegado a la deshumanización. Nadie se compra, como ha dicho, nadie se vende. Nadie tiene que comprarse y nadie puede comprar a nadie y mucho menos, pues eso, venderse. Y claro, es una estrategia, ¿no? Pensando en tus palabras, es una estrategia que evidentemente hay detrás pues, para que esto al final pues, pueda perpetuarse. Pero también pienso, porque yo no estoy en primera línea como vosotras, y yo, bueno, pues por sentido común, y escuchando a Vanessa, pues más todavía me he reforzado ese pensamiento. Pienso, ¿cuántas mujeres ya llegan deshumanizadas antes, no solamente una vez que ya son captadas y se las deshumanizan, sino antes por la situación en la que se encuentran o se encontraban? Ella ha hablado de necesidades básicas, tenía que cubrir sus necesidades básicas. Al final, pues eso a ella la obligó, la empujó a tener que, junto con su vulnerabilidad y el riesgo que corría, pues se vio al final donde se vio. Entonces, yo creo que ahí también habría que hablar de estado de bienestar, que es muy importante. Y la tercera parte, el foco en lo cultural, totalmente de acuerdo. Esto es algo pedagógico también que se tiene que abordar y debe de tratarse. Pero, y volviendo a las palabras de Benjamín, hablaba también de hipocresía. Aquí en este país hay hipocresía. Pues sí, funcionamos solo si nos tocan el bolsillo o si nos privan la libertad. Pues yo considero que es muy importante, ¿verdad? No solamente desde lo jurídico, si prohibir o no prohibir, pero sé que al final, como está visto que ahora mismo lo que a corto plazo es lo que más surge efecto, pues bueno, pues en ese sentido, sí, como el modelo nórdico, empezar primero por el castigo y luego ya luego ceder, o sea, luego ayudar, prestar esas ayudas sociales, esos apoyos descriminalizar a las prostitutas, darles ese apoyo y por último trabajar lo educativo, ¿no? lo pedagógico. Entonces yo en ese sentido pues también considero que debería seguirse esa pirámide, bueno, ese orden. Ya está. Gracias. Bueno, la educación es la base de todo. O modelo nórdico, não? Suécia, porque é um referente que temos todavia, para poder dizer um pacote completo. Hoy, um homem sueco não concibe a ideia de estar com uma mulher que não lhe deseja. Se tu hoje habla com um niño, não, de 20, 22 anos em Suécia, que é nascido de 98 para agora, esse homem já não entende como pagar uma mulher. Porque é um trabalho de 20 anos de educação. Então, agora, com os mais velhos, só funciona com isso: sanção e cárcere, porque agora a Suécia já fez cárcere. Como aqui, uma vez que corre com pouco, sanciona, a 2, 3, a 4 serviços, não? Já também, a terceira, já estão pedindo na cárcere os serviços comunitários, e a parte
antecedentes criminales sexuales, porque essa pessoa tampouco pode trabalhar com niños e niñas. Essa pessoa tem desvio sexual, é um futuro pedófilo, porque a maioria dos porteiros são pedófilos. Então, a base é a educação, acompanhada da lei. A lei para acolher a gente que não tem nenhuma salvação. Não, os de 30 para arriba que já não vão cambiar, a lei. E a los pequenos, a educação. Pues mira, estoy completa y absolutamente de acuerdo contigo. La clave es el estado ambiental. ¿Sabes por qué? Porque una persona que está necesitada no es una persona mentira. En fin, no. Iba a decir, dentro de unas concepciones de la igualdad, hemos hablado de la libertad, ¿no? La igualdad es igual, la igualdad tiene una igualdad formal y una igualdad material, ¿vale? La igualdad jurídica es la igualdad formal, a todos se nos trata igual. Pero hay otra parte, que es la igualdad material, ¿vale? que contempla la Constitución. Y es una cosa que a lo mejor muchas veces se nos olvida. Y entonces siempre me gusta cuando me hacen hablar de estas cosas, tampoco viene mucho más allá porque, en fin, se tiene que mantener una cierta equidistancia. Pero hay una cita de un hombre que es maravilloso, que se llama Anatole France, que fue premio Nobel al principio del siglo XX, que decía que la ley en su magnánima sabiduría prohíbe igual al rico y al pobre dormir debajo de los puentes y mendigar. Entonces, pues eso, la igualdad es lo que es, la igualdad formal. Entonces, tenemos que buscar una igualdad material. No es absoluta, es una igualdad de oportunidades. Y eso solo se consigue a través del estado de bienestar, sin efecto. O sea, al final, todo se reduce a mí. Es decir, la educación forma parte del estado de bienestar. Las alternativas para esta gente que se tiene que dar sin él, se prohíbe, forman parte del estado de bienestar, porque le damos sin prohibirlo si no le damos una salida. ¿Vale? Porque eso también es muy propio de ciertos países, coger una ley maravillosa y tal y olvidarme del problema. Y así no se hace una cosa. Y hay que empujar una salida de verdad esta gente. Entonces, esto, la clave está en el estado de bienestar. Un estado de bienestar que además se trata variando en los últimos años precisamente por lo primero que hablábamos. Es decir, la evolución de las sociedades, la evolución de las economías, con la globalización, la internacionalización de los flujos y las nuevas tecnologías, pues no apunta precisamente o vincula un poco. O sea, de derecho tiene poco, pero es así, es una evolución histórica que termina pues, disipando las relaciones de comunidad con ellos, la necesaria, los vínculos de solidaridad, que al final es lo que mantiene la sociedad ahí. Pero bueno, esto ya se escapa muchísimo ya de los asuntos. Yo simplemente digo que, como tú dices, la ley es necesaria, pero se necesita mucho más que la ley. Y yo contigo. El que no exista la ley de abolicionismo ahora mismo aprobada en España no significa que por parte de los poderes públicos no se esté trabajando sobre este tema, que sí se está trabajando. Me voy a ir de legislación superior a la legislación inferior. El convenio de Estambul prohíbe expresamente la trata y el Estado español ratificó ese convenio. Eso es una ley que ahora mismo ya está vigente en España. Tenemos el Estatuto de la Víctima, que el Estatuto de la Víctima es del año 2015 y protege a las víctimas. Tenemos recientemente la ley del solo sí es sí, que ya trata sobre las libertades sexuales. ¿Falta camino? Claro que falta camino. ¿Cómo trabajan las instituciones? Pues yo te puedo decir que aquí en Ciudad Real, a través de la subdelegación de gobierno, hay un organismo que se llama la Mesa Cero, creo que se llama Mesa Cero, que está compuesta por organismos públicos, las comunidades, subdelegación de gobierno. No somos abogados, somos los únicos que no estamos. La ONG, hay muchísimas organizaciones, se reúnen con cierta habitualidad y estudian los casos concretos que se aprecian en esta ciudad. Es decir, que no se está mirando para otro lado. Lo que pasa es que yo creo que lo que se está haciendo es insuficiente y hay mucho trabajo por hacer y mucho compromiso
que no solo debe quedarse como un uso de boquilla, sino que debe llevarse a efecto. Pero no se está mirando para otro lado, desde mi punto de vista. ¿Apoyaría un segundo? Para terminar lo que ha dicho, son una cosa mía. Se hace insuficiente, como ha dicho, no sé si es suficiente o no, no creo suficiente como pronunciarme, pero sí que es una cosa, y esto es así, ¿no? El nivel de actividad de los poderes públicos en un determinado sector hacia uno o hacia otro depende de la presión social que haya hacia ello. Si no hay presión social, si no hay esa cultura, nunca va a haber una presión pública hacia los países democráticos, evidentemente, de nosotros, ¿no? Dios sabe cómo se generan las políticas públicas. Yo quería romper una lanza por los políticos, ¿no? Porque aquí hay muchísimos técnicos. Esta jornada no la ha montado una política. Los técnicos montamos la jornada, somos los que llevamos adelante el trabajo y luego es lo que lo presentamos. El que estén los políticos y hayan hecho unas declaraciones también tiene su valor, porque es un valor sensibilizador, porque ellos son los que tienen la voz. Pero quienes tenemos que estar formados somos los técnicos, los que llevamos adelante los programas y los programamos y los proponemos. Con lo cual, todo tiene su valor, los políticos también, porque ellos tienen un altavoz que nosotros no tenemos. Y ellos, el que se pongan ahí y se expongan y digan, el año que viene voy a trabajar y a contribuir a estas jornadas, eso está ahí grabado y hay hemeroteca. Y eso, el año que viene, hablaremos de cómo lo programamos. Exactamente, iba a decir ya. No quiero generar debate. A lo mejor es porque no trabajan dentro de la administración. Yo tengo una pregunta para Vanessa. Es que me parece que tú has dicho que los verdaderos protagonistas de la prostitución y los culpables de que la trata exista son ese 40% de hombres que la ejercen, o que dicen que la ejercen, porque luego hay muchos más. Ese 40% que se traduce en que son nuestros médicos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros compañeros. Para que alguien vaya a acostarse con una mujer que no le desea, porque sin ese billete esa mujer no se acostaría con él, esa persona tiene que haber deshumanizado a esa mujer desde hace mucho tiempo. Y a las mujeres se les deshumaniza en los grupos de WhatsApp, en los comentarios cosificadores, en comentarios de día a día con los compañeros en el trabajo. Y esos comentarios y la cosificación de la mujer se traduce en prostitución, violaciones, etc. Entonces, bueno, aparte de este comentario te quiero preguntar, ¿tú crees, Vanessa, que ese 40% de hombres, gigantesco porcentaje, que por supuesto es más, cuando salen del prostíbulo, ven al resto de mujeres como seres humanos iguales o simplemente disimulan porque si no, no les miraría nadie a la puñetera cara? Esa es mi pregunta. Pues, tal cual igual. Lo que pasa es que la ley no permite que ele viole esta. Só isso. La única diferencia es eso. A nosotros hay un billete que permite la violación, que es la violación perpétua. Y a las que están fuera del prostíbulo no hay permisión. Podemos ver os casos de manada de violação que cada dia vem crescendo, crescendo, crescendo e aumentando. Porque estão podendo já estão com a certeza da impunidade. Como violar uma mulher na Espanha não passa nada, como ter 100 mil euros paga esperando uma coisa. Ou 2, 3 anos de cárcere, não? E 2 anos em Espanha não entra. Agora, para esse homem, ele tem a mesma imagem da mulher que está em casa, da mulher que trabalha em Zara e da mulher que trabalha em Deus. Todas são iguais. Para eles, nós outras hemos venido para consentir, satisfazer. A missão da mulher en el mundo é consentir e satisfazer. E a do homem desejar e mandar. Assim é a concepção básica do homem e da mulher, o que está na cabeça do homem. Te digo de las cosas que he escuchado de los puteros, ¿no? Porque a nosotros nos hablan también.
de la manera que habla de la mujer, que habla de la novia o de la que suposta quiere ser su novia. No. El hombre no ve a la mujer como un ser humano, no. É um objeto de satisfação, um foguete, um vibrador, uma muñeca inflável, isso, é um bebida para satisfazer caprichos. Tanto que nos dizem, não, calhada está mais bacana. ¿Alguna pregunta más? Te llega la radio. Vanessa, si tuvieras que elegir un sueño para ti, ¿cuál sería?